Olá turma, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje é o nosso segundo dia aqui na NRF. Esse é um vídeo onde a gente faz um resumo de todos os conteúdos que nós assistimos aqui na NRF. Eu queria pedir para você que está chegando, já deixa seu like, comenta aí, né? Bom, basicamente hoje a gente teve a principal palestra do Magic Johnson. Daí na sequência a gente assistiu uma palestra sobre cibersegurança. Assistimos uma palestra do Walmart, do Carrefour, e acho que vale a pena a gente falar também da Just Walkout, né, Júnior? Da Acho Amazon. que da Amazon. Com a tecnologia de RFID, né? Mas antes da gente falar sobre isso, vamos pela ordem, Certo. Vamos deixar essa por último, né? E aí, pela ordem, a primeira palestra foi do Keynote do Magic Johnson, né? Aí, Júnior, assim, uma coisa que eu sempre penso quando eu assisto uma palestra de atleta, e eu venho assistindo muitas palestras de atletas. Você é atleta agora, né? Não sou. Histórico de atleta. Mas esse ano mesmo na IPFest a gente trouxe o Daniel Dias, né? Então, fazendo um paralelo aqui com o que rolou com o Magic Johnson, assim, tiveram pontos muito interessantes que ele trouxe. Por exemplo, ter uma meta bem definida de 3 anos, né? Ter um planejamento muito bem detalhado, né? Ele falou sobre SWOT, né? E aí, cara, quando a gente pensa assim, quando a gente pensa no trabalho de um atleta, a gente até estava conversando hoje sobre isso, né, no café da manhã, né, porque você tem um primo que joga futebol, e aí eu acho que uma coisa muito clara nos atletas é assim, eles são orientados a resultado. Isso eu acho que é muito importante para as empresas, porque quem não teve essa experiência no esporte não desenvolve essa característica, cara, de ter um mindset orientado a resultado. Outra coisa muito importante que eu acho que os atletas podem contribuir com o mundo dos negócios é o mindset, né? Então, e você que tem histórico de atleta, Júnior, conta aí pra gente aí, o que você achou? Não, acho interessante essa ideia que você passou, porque tem muitos paralelos que dá para fazer mesmo. Se ele conseguir transportar isso da vida de atleta, da experiência de atleta que ele teve para a vida empresarial, ele com certeza vai ser uma pessoa de sucesso, né? Então ele teve, não necessariamente o sucesso como atleta vai traduzir o sucesso empresarial. Empresarial, perfeito. Por outro lado, tem muitos paralelos que dá para serem feitos, né? Igual você falou. Então, por exemplo, a pessoa tem que ser focada lá no que ela está fazendo, ela tem que saber o resultado que ela quer atingir. Então, se ela conseguir usar isso no mundo empresarial, ela já está na frente de muita gente, né? Legal. Ô, Júnior, eu queria também te propor, assim, a gente fazer um bate-papo mais no sentido de, beleza, vamos olhar para as palestras que a gente assistiu, mas vamos tentar bater um papo com o público de tal forma que eles percebam, assim, o que é aplicável no dia a dia, né? Sim. Porque tem muita coisa que a gente vê que talvez no médio ou longo prazo vai ser aplicável, não, mas tem muita coisa que de repente já dá para ir, né, aplicando no dia a dia. Então, por exemplo, pessoal, na palestra que a gente assistiu sobre cibersegurança, teve 2 coisas que me chamaram a atenção, né? Da Kroger, né? Perdão aí a pronúncia. Kroger. Bom, a primeira coisa que me chamou a atenção foram 3 profissionais mulheres, né? Numa área que, pelo menos a experiência que eu tinha de todos os meus amigos que estudaram redes, sempre foram salas de aula 95% masculinas, assim, né? Então foi muito interessante ver uma palestra sobre segurança da informação com mulheres liderando aí, né, as empresas. Todas as, inclusive a pessoa que estava mediando, né, as 4 eram mulheres e todas da área de cibersegurança, né? E chefes de departamento, né? Então, assim, isso foi realmente interessante de ver, porque quebra um paradigma ali que a gente tem algumas coisas assim que a gente tem na cabeça, assim, que não faz sentido se você for ver, né? Fazendo um paralelo que não tem nada a ver com isso, quando teve aquela quebra, faz muito tempo isso, em 2007, acho, que teve problema na bolsa, né? Teve um grande problema na economia dos Estados Unidos, a economia mundial. E aí, uma das lideranças naquela época já, né, há uns 15 anos atrás, que foi entrevistada, foi uma mulher que tinha muito mais segurança ela liderava um banco, né? E o banco dela foi pouco afetado, porque ela sempre investia pensando assim, será que
será que as pessoas que estão com dinheiro no meu banco precisam desse dinheiro? Se eu fizer alguma coisa com o dinheiro delas, elas vão ter algum problema, vão ter o que comer amanhã. E você vê que seguro de carro também é mais barato para a mulher. Então, exatamente, você vê cibersegurança, a gente liga a homens, mas, no geral, você pode pensar que as mulheres têm muito mais essa questão de segurança pensando, né, do que o homem, né? O que faz, então, todo sentido, né? Que sejam só mulheres que estejam lá. Exatamente, faz total sentido. E a outra coisa que eu achei muito legal, Júnior, que é quando houve uma pergunta do público falando sobre a parte de responsabilidade dos funcionários na segurança da informação. E aí na hora me remeteu a uma história, quando a minha irmã trabalhava na BR, onde eles fizeram uma campanha, né, de conscientização sobre segurança da informação por causa de um caso relacionado a um pendrive que foi esquecido deixado propositalmente no elevador, e o pendrive estava, né, com vírus, né? E a pessoa que teve a campanha, que venceu a campanha, né, de conscientização, simplesmente escreveu uma frase: na segurança da informação depende de você, né? E eu acho que isso, a pergunta que foi feita ali na palestra, né, sobre a parte de responsabilidade dos funcionários, algum funcionário foi lá e pegou aquele pendrive e espetou em um computador corporativo, que não deveria ter sido feito, né, fez com que aquela funcionária se lembrasse do ocorrido e escrevesse esse slogan, essa frase, de tal forma que funciona como uma luva nas organizações, né? Cada um tem uma responsabilidade, mas não necessariamente as falhas de segurança são responsabilidade das pessoas que trabalham nas empresas, né? Isso é bem interessante trazer. Então, assim, tem que ter um treinamento das pessoas, as pessoas têm que ter um preparo para lidar com informação e com toda a parte de TI e de dados no geral. A gente tem a nossa responsabilidade como fornecedor de software, né? Do nosso software todo momento dessa palestra eu lembrava da LGPD, né? Então, assim, a gente tem a nossa responsabilidade do software, está totalmente condizente com a LGPD, mas todo o varejista e toda a pessoa que está na empresa, ela tem que ter o cuidado dela também. Não adianta o sistema estar todo de acordo com a legislação da LGPD e as pessoas que utilizam não só o sistema, mas acabam usando ali qualquer computador, enfim, tem que também ter a consciência das obrigações dela para que a empresa como um todo atenda a LGPD, né? É importante também as empresas desenvolverem uma política de segurança, né? Que isso seja documentado, né? E que esteja explícito para todos terem acesso e saberem, né, o que pode e o que não pode. Exato. Então essa palestra foi, acho que, bem interessante. Acho que uma coisa legal que está acontecendo na NRF desse ano, apesar do hype ser realmente inteligência artificial, né, mas está tendo muita coisa bacana, assim, diferente na feira, né? Sustentabilidade, hoje a gente assistiu uma palestra sobre cibersegurança. Todas as palestras, não teve nenhuma palestra que a gente assistiu que não teve a palavra inteligência artificial. O tema, né, inteligência artificial, mas cada uma trazendo de uma maneira diferente, né? Inclusive um tema que falaram nessa palestra e algumas outras que a gente assistiu é sobre a responsabilidade dos dados da inteligência artificial utilizando os dados, né? Porque os dados numa palestra mais recente que a gente assistiu, disseram que a inteligência artificial tem que ser uma das coisas confiável, né, para trazer as informações importantes, e responsável. Então, assim, ela tem que ser responsável, você tem que utilizar de uma maneira responsável para que você esteja de acordo com a LGPD, para que não vazem dados, esse tipo de coisa. Então, Júnior, pegando então agora esse ponto que você trouxe, já entrou no assunto de inteligência artificial, então, para a gente contextualizar, eu acho que é legal a gente pensar como a gente vai aplicar isso? Aí, pessoal, por exemplo, eu vou tentar conduzir aqui por um caminho que a gente possa, de alguma maneira, levar esse conteúdo de tal forma que vocês já pensem na aplicabilidade aí dentro da empresa de vocês, certo? Então, inteligência artificial, hoje a gente assistiu palestras do Walmart, do Carrefour, né? E aí tinha o Google conduzindo, a SAP conduzindo também,
né, junto com essas empresas. Legal. Então, aplicabilidade. Né? A gente pode olhar para a parte de marketing utilizando inteligência artificial, automação e operações. Né? Que mais? Só dar um contexto sobre inteligência artificial. A inteligência artificial que a gente está falando aqui, que ficou muito conhecida como ChatGPT, é inteligência artificial generativa, que a partir do que ela aprendeu, do que ela conheceu anteriormente, ela vai gerar alguma coisa que você pedir para ela. Então é esse tipo de inteligência que está sendo falado agora. Inteligência artificial já é um tema que está sendo aí aprendizado de máquina, deep learning, machine learning, enfim, esse tipo de tema já vem sendo discutido aí ao longo dos anos, e o que está muito no hype, né, que eles até usam a palavra hype aqui também, achei interessante. Bust, é a generativa, que ela vai gerar alguma coisa. Então você vai dar um comando para ela e ela vai gerar. Escreva um texto sobre uma promoção que será feita para clientes com um determinado perfil, tal, e aí ela vai te direcionar uma promoção. Então é esse tipo de inteligência artificial, quando a gente está falando de uma maneira genérica, é esse tipo de inteligência, né, legal, que a gente está falando. Exatamente. E aí também a inteligência artificial utilizada na tomada de decisão, né? Exato. Né? Que está relacionada à parte de análise de dados. Né? Então, como é que você sentiu essas palestras, Júnior? Eu achei interessante algumas coisas que tem em comum sobre inteligência artificial que eles falaram. Então, primeiro, ela precisa ser relevante. Então, assim, é legal brincar com inteligência artificial. Acho que todo mundo entrou no ChatGPT lá, fez alguma pergunta e tal, mas tem que ter um motivo para utilizar ela. Então, eles deram um exemplo aqui de uma equipe de marketing que está utilizando a inteligência artificial e está reduzindo drasticamente o tempo de alguma geração de conteúdo, né? Para ir, antes demorava assim meses, agora demora dias ou semanas, né? Então alguma geração de uma propaganda nova, enfim, né? Então eles têm uma meta que é diminuir o tempo utilizando inteligência artificial. Então primeiro ela tem que ser relevante, ela tem que ter alguma meta para você utilizar ela. Depois ela tem que ser confiável. Então assim, gerar texto faz tempo que o texto é gerado lá. Ela tem que ser confiável para você colocar uma informação nela e ela gerar algo que seja relevante e seja preciso e seja verdadeiro, né? Então assim, gerador de blá 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 que a gente chamava, a gente usa no desenvolvimento faz muito tempo lá para gerar qualquer texto. Mas não é isso que a gente está falando. Então ela tem que ser confiável e ela tem que ser responsável. Então assim, você tem que colocar um texto nela e ela não pode vazar dados de clientes e tudo mais. Exatamente. Porque estão tentando também trabalhar com dados dos clientes para ver se conseguem fazer análise, igual você falou, na análise de dados. Então esse dado não pode ser vazado, né? Então isso daí foi bem falado, né? E aí, Júnior, essa questão da responsabilidade, eu acho que vale muito. Tem duas coisas importantes aí nessa jornada que os clientes precisam ter na hora de adotar a inteligência artificial. Então ali, a primeira que eu acho, Júnior, a minha equipe, ela está preparada para esse tipo de tecnologia? Segundo, quais os aspectos legais que eu tenho que tomar cuidado para isso não se tornar um problema para a minha empresa? Né? Então eu acho que esses dois pilares, assim, eles são super importantes nesse processo. Né? Então a equipe ter um domínio da ferramenta, saber exatamente aonde a gente vai aplicar a inteligência artificial, em quais áreas. Né? Então, dentro do nosso universo de varejo, o supermercado ele tem ali a área comercial, a área de marketing, né? a área financeira, contábil, que lida com dados diariamente. Né? Então, como a inteligência artificial pode fazer com que esses profissionais possam tomar uma decisão com muito mais tranquilidade. Né? A ferramenta ela não vem ali para... Ela é um aliado, né? Ela é um... Exato. O que foi muito falado aqui é que a inteligência artificial ela vem para ajudar e não necessariamente para substituir as pessoas, né? Então as pessoas ainda, a inteligência artificial, pelo menos no estado atual, ela não consegue substituir uma pessoa, mas ela pode, se bem utilizada, ajudar aí, dependendo da tarefa também. E os aspectos legais que eu acho que as empresas precisam realmente tomar cuidado, você citou um exemplo de onde você pede para a máquina a partir de um comando um texto, ficar atento, porque nem sempre
a informação que vai ser extraída desse texto é confiável, né? Tem que ter uma interação humana, tem que ter alguém capacitado para saber exatamente quais os comandos vão ser imputados para a inteligência artificial e tem que ter alguém olhando para o aspecto legal disso, né? Porque a gente está lidando realmente com informações. Se a gente for pensar em CRM, eu estou lidando com informações de clientes, sim, né? Exato. Informações dos produtos, né? A movimentação dos produtos dentro das empresas. Esse é um ponto bem importante. Né? Informações financeiras, contábeis. Então a gente tem que estar muito atento a isso. Bom, pessoal, e para finalizar, vamos falar um pouco da tecnologia do Just Walkout com o RFID, que você ficou um pouco decepcionado, eu senti. Não sei, eu estou pensando ainda nisso porque foi uma palestra muito recente. O Just Walkout a gente trouxe o ano passado, né, que é a loja da Amazon que você entra, pega um produto, sai e ela já te cobra, né? E ela tem um monte de câmera, né? A gente viu uma palestra de uma empresa que não era a Amazon, né? Tem outras empresas que estão fazendo esse tipo de coisa, principalmente para supermercados, né? E é uma tecnologia bem complexa para ser utilizada, né? Então, pelo que a gente viu, tem que ter um pré-setup de onde está cada coisa na gôndola, cada gôndola tem que ter uma balança, tem que ter câmeras praticamente na loja inteira, então ela é cara e é complexa, né? E assim, o ano passado a gente trouxe isso e viu que era muito difícil aplicar e eles estão tentando aumentar um pouco agora o tamanho das lojas, estavam até o ano passado, né? E aí a gente foi ver agora, a última palestra que a gente viu no dia. Inclusive eles trouxeram um case, né, do Texas Rangers. O que é bem interessante. Sempre a gente gosta de case, né, para não ficar uma coisa solta. E aí eles trouxeram o case lá e vieram com RFID. Então era uma loja de roupa, né? Então uma loja com produtos de valor agregado maior, que basicamente eles colocam RFID em todas as peças. E quando hoje o que a gente vê muito aqui é self-checkout de roupa. Então você pega todas as roupas, coloca numa bacia, tem uma leitura ali de RFID. E você paga, então tem um self-checkout de roupa que é bem rápido. Bem rápido. Mas o que eles estavam fazendo é um just walkout de roupa. Então você pega as peças que você quer, experimenta, enfim. Quando você sai pelo RFID, ele escaneia tudo ali e você sai e já debita do seu cartão. Então você sai, passa o cartão ali na saída e ele já debita do seu cartão. Eu gostei desse case. Porque não me parece tão complexo quanto as câmeras, né? Eles mesmos falaram que assim, é muito mais barato. Então eles falaram que a partir do momento que eles chegaram nessa ideia, em 6 semanas eles conseguiram implementar, que é muito mais simples do que esse monte de câmera, um monte de coisa que tinha, né? E como você é nerd, aí você olhava aquelas câmeras lá no teste e falava, cara, isso aqui é muito legal, né? Daí você vê o RFID e você fala, pô, isso aqui é mais simples, assim, né? Foi muito inteligente o que eles fizeram, na verdade, porque assim, não tem mistério nenhum. Você coloca o RFID, se tiver tudo bem programado ali e o sensor for bom no final, sai com tudo ali então assim, foi muito inteligente, na verdade. Eu não gostei porque você sempre que vai sempre que você entra numa palestra dessa, você espera algo mágico, algo que você vai falar, meu, isso daqui é... Mas, assim, pensando, é um negócio muito novo. Mas pensando, assim, eles foram muito inteligentes, porque o RFID, até eles explicaram a evolução dos sensores com o passar do tempo, né? Apesar de ser uma tecnologia de mais de 20 anos, acho que mais de 30 anos, pelo que eu estava vendo, apesar de ser uma tecnologia... ela foi evoluindo com o passar do tempo, né? Então os sensores foram melhorando e o RFID foi melhorando também. Então foi inteligente do lado deles. E talvez agora, de fato, porque pelo menos no varejo a gente sempre escuta isso, né? Os supermercadistas falando, é muito caro o RFID, é muito caro o RFID. Talvez agora, quem sabe, né? Tenho minhas dúvidas ainda. Pensando nas lojas sem câmeras, mas lojas somente com RFID. Bom, quem sabe? Chegou o momento do RFID. Vamos esperar mais alguns anos para ver. Eu ainda acho um pouco provável porque as lojas da Amazon, que são mais perto de lojas de conveniência, por exemplo, não adotaram essa tecnologia. Então, se fosse uma tecnologia que fosse barata, elas iam adotar. E elas estão com o Just Walkout. Então, vamos ver, vamos acompanhar. E a gente percebe isso em lojas que realmente têm produtos de valor agregado. Exato. São produtos de valores maiores. Cara, Júnior, pra gente encerrar então, eu acho legal, se fosse para você traduzir aí um pensamento, uma ideia, algo legal que você queira compartilhar com os clientes,
sobre o que a gente viu até aqui no segundo dia. Posso começar? Pode começar. Eu acho que a questão da inteligência artificial é assim, ó, comecem a testar, gente. Montem um time pequeno na loja de vocês, façam um mapeamento das áreas que podem utilizar a inteligência artificial e comecem a testar. O quanto antes vocês começarem, melhor vai ser o resultado no curto e médio prazo. Então eu acho que isso é o que vale a pena ficar no radar de vocês. Acho legal isso do comece a testar, mas eu também daria uma mensagem assim, não fiquem afobados por conta disso. Assim, tem muita gente aqui e tem muita gente vendo como que ela pode ser utilizada. Então, assim, não existe algo assim, olha, aí quem fizer isso vai ter um diferencial muito grande. Então, assim, tá todo mundo testando. É importante, assim, mesmo que não começar a testar, ficar de olho, ver quais cases estão aparecendo. Tem o ChatGPT aí, que está numa versão nova aí que pode ser testado, né? A gente também está de olho em como a gente pode incluir isso nos nossos produtos, porque é aquilo que eu falei, uma coisa é você se divertir, outra coisa é você ter resultados. Uma coisa é você pegar um sistema e colocar ali alguma funcionalidade ali só para falar assim, tenho inteligência artificial, e outra coisa é que realmente o que vai ser utilizado no dia a dia. Então a gente está procurando aqui, não só aqui, como as pesquisas que a gente tem feito, a gente tem agora pessoas pesquisando isso na empresa, assim, para onde que o varejo vai utilizando inteligência artificial. Então assim, é legal começar a testar, mas também não se afobar e falar assim, eu preciso disso para ontem. Tudo que a gente faz com tecnologia, a gente tem que ter um resultado, né, em mente. Então, assim, se tiver alguma coisa que vai dar resultado, ir trabalhando em cima disso. Legal, pessoal. Bom, e com isso a gente encerra o segundo dia de resumo da NRF. Quero agradecer por vocês terem ficado conosco até o final desse vídeo. Quero pedir também para que vocês façam comentários, tragam as dúvidas de vocês, falem aí, comentem com a gente o que vocês acharam legal desse vídeo. Deixem o like, compartilhem com o amigo supermercadista aí de vocês, nos grupos de WhatsApp, nos grupos de e-mail, tá bom? Porque a gente faz isso com muito amor, com muito carinho para vocês. E a gente se despede disso que já virou uma tradição nossa, né, Júnior? Aqui... Sem pôr do sol, porque não tem sem sol. Sem pôr do sol que não tem. De repente a gente pode colocar uma IA aqui para gerar um pôr do sol para eles. Pode ser. Mas é isso aí, pessoal. Já virou uma tradição nossa. E amanhã a gente volta para contar para vocês aí como foi o resumo do último dia da NRF. É isso aí. Fechado? Até mais, pessoal. Valeu, pessoal.